da congregação Cristo para Todos. No próximo dia 15 de março, a nossa congregação completa oficialmente 35 anos. E hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar esse momento com alegria e gratidão por tudo que Deus fez entre nós. Em diretoria, nós decidimos produzir um vídeo para que a gente pudesse registrar e preservar um pouco dessa história e também para que muitas pessoas que, assim como eu, não estiveram aqui desde o início, possam ver e conhecer a ação de Deus entre nós. Quando a gente começou a produzir esse vídeo, percebemos que essa história é muito mais longa e a ação do nosso Deus é infinitamente maior do que nós podemos perceber. Nesse vídeo, a gente convidou dois irmãos, membros fundadores da nossa congregação, para contar um pouco dessa história. Esperamos que vocês gostem desse presente que a diretoria escolheu e se empenhou em produzir, e que possamos continuar firmados em Cristo, como nos propõe o lema do quadriênio 2019-2022 da nossa querida IELB. Que Deus nos abençoe. Parabéns, congregação. Prezados irmãos da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, da congregação Cristo para Todos de Simões Filho. Falar da história da congregação é fazer uma viagem no tempo. Quando nós viajamos no tempo, nós sempre nos deparamos com pessoas, com situações, com fatos, e elas são todas decisivas nessa história. Por isso mesmo, quero iniciar esse momento saudando a todos com as palavras que o apóstolo Paulo disse a quase todas as suas congregações, das suas cartas, cumprimentando-as, graça e paz a todos vocês, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A Dagmar e eu, nós estávamos trabalhando em Jaraguá do Sul. Fomos comissionados para cá, às pressas, para realizarmos um projeto educacional na Bahia. Quando chegamos no dia 29 de agosto de 1970, e chegando aqui, éramos totalmente desconhecidos. Todos os lugares que nós íamos, as pessoas perguntavam, quando a gente se apresentava pastor da igreja luterana, Lu, que não sabiam o que era luterano. Mas ao chegarmos aqui, não levou muito tempo, o pastor foi embora. E nós assumimos a congregação de Salvador. E tendo assumido a congregação de Salvador, iniciamos o trabalho de Paripe, o de Cabula, sempre com escola dominical. Em todos os lugares, a Dagmar foi fundamental em ensinar as crianças no caminho em que devem andar, para não se desviar dele. E como pastor da congregação de Salvador, ao iniciarmos a construção do Polivalente, no ano de 74, e ele foi concluído em 76, no ano de 77, nós viemos morar na casa pastoral, aqui em Simões Filho. No entanto, a essa altura já tínhamos todo o trabalho da congregação de Salvador, de Paripe e Cabula, e inclusive com um culto em alemão. Simões Filho, portanto, não podia ser iniciado logo. Mas mais uma vez a Dagmar entrou em cena e começou
com a escola dominical na nossa garagem. E ali, diversas crianças passaram, entre elas o professor Davi e as duas irmãs dele, e, logicamente, Ana Rita e todos os seus irmãos. Nós, na congregação, eu particularmente, tenho mais que 35 anos, né? Porque nós começamos na escola dominical, na garagem da casa do pastor Paulo, aos sábados com DAG, ensinava pra gente, Joverdes, Tânia, aí tinha o professor Davi, que trabalha história aqui no Polivalente, tinha uma menina chamada Conceição, mas a gente começou na escola dominical, na garagem da casa pastoral. Bem, durante a obra do Polivalente, nós tivemos alguns cultos, mas eles não foram significativos para iniciar uma congregação. Era mais com trabalhadores da obra e era com o gerente do Banco Holandês de Salvador, onde nós tínhamos a nossa conta para a construção do Polivalente, bem como o amigo Andrade, que era o fotógrafo que tirou as fotografias aéreas de graça, como sempre tudo tinha que ser de graça. E esses então começaram a participar, mas através desses primeiros que participaram da escola dominical, que também foram crescendo, assim começou gradativamente a se formar um grupo. Os primeiros passos, uma congregação só funciona com membros. A primeira pessoa adulta foi a professora Ademair a participar. Depois, todas essas pessoas, os jovens que foram se agregando, eles foram sendo instruídos durante muito tempo. Foi assim uma instrução de graduação, pós-graduação, doutorado e assim por diante, né? Durante muito tempo. Nesse ínterim também começou a participar a professora Alda, o seu Antônio, seu Jalperi também estava participando, depois o seu Ademir, dona Zelinha, que começaram a fazer parte da congregação no início. E assim nós fomos gradativamente agregando as pessoas. Entre os jovens podíamos citar ainda diversos. O Bada também estava junto nesse bloco, né? O ano especificamente que nós registramos a congregação, tem assim de vez em quando duas interrogações, se foi antes, se foi depois. Né? Quando a Ademair também começou a frequentar, seu Ademir, logo depois veio seu Antônio. Mas o certo é que quando a gente começou a fazer instrução, eu já estava adolescente. Então, antes da minha adolescência, 8 anos, 9 anos de idade, a gente começou na escola dominical. Logo depois nós começamos na juventude e aí que nós começamos a participar da instrução. A instrução levou muito tempo, muitos anos. É interessante que nós começamos pequenas e nós só nos confirmamos. Eu me confirmei com 27 anos de idade, então só para vocês verem o tempo que foi de instrução. Por que isto? Porque o pastor Paulo era muito rigoroso na instrução. Então não era uma instrução rápida, corrida. Mas essa instrução longa nos garantiu a permanência na igreja até hoje, o conhecimento fiel da palavra de Deus. A gente tem certeza do que a gente quer, né? E se eu pudesse voltar no passado, eu ia continuar fazendo instrução. Nos primeiros anos, o trabalho ele não se desenvolveu muito, justamente por causa dessa ocupação de Salvador, Paripe, Cabula
continuávamos pastoreando aqueles locais. Então, quanto tempo sobraria para Simões Filho? Nesses locais em Salvador, junto com o culto alemão, nós tínhamos, às vezes, 4 cultos por domingo. Então, Simões Filho não ficou propriamente num passo de espera, mas nós pedimos socorro e conseguimos os estagiários para trabalharem junto com a gente, que então nos ajudaram a poder levar adiante esse trabalho. E assim, Simões Filho gradativamente foi sendo iniciado, sempre envolvendo alunos da escola, uma certa quantidade de professores, e nós tínhamos as aulas de ensino religioso, das quais posteriormente a professora Alda foi uma das professoras, a professora Laura, e assim por diante. Nós tínhamos uma atividade bastante intensa. Olá, irmãos e irmãs, em Cristo, da congregação Cristo para Todos, Simões Filho, Bahia. A paz do Senhor. Saúdo a todos e desejo as mais ricas bênçãos de Deus, quando a vossa congregação celebra 35 anos de bênçãos do Senhor e presença de atuação como Igreja Cristã e Escola Polivalente de Aratu, Escola Concórdia e Ensino Fundamental, e também Ensino Médio, no CIA 2, em Simões Filho, Bahia. Estive com vocês no ano de 1985 e as lembranças estão guardadas no meu coração. Deus os abençoe ricamente. Estaremos orando por vocês quando vocês, neste fim de semana, celebram estes 35 anos. Um grande abraço, meu e de minha família. Deus continue abençoando e iluminando a vossa jornada como Igreja Cristã e povo de Deus. Um abraço a vocês. Até breve. E aí, galera de Simões Filho, meus irmãos queridos, amados da comunidade Cristo para Todos. É uma alegria imensa poder enviar esse vídeo para vocês diante de uma data tão especial como é o aniversário de 35 anos de uma comunidade tão bonita, tão querida e tão abençoada por Deus. Eu sinto um grande prazer e uma grande alegria de poder ter feito minimamente parte de um pedacinho da história dessa comunidade como estagiário aí no ano de 2003. E neste dia especial em que vocês celebram 35 anos de bênçãos, nada melhor do que lembrar as palavras do salmista no Salmo 126:3, que diz: com efeito ou de fato o Senhor tem feito grandes coisas por nós, eu digo por vocês, e por isso vocês estão alegres. Que Deus continue abençoando ricamente essa comunidade, com liderança tão bonita, com pastores tão consagrados como vocês têm tido. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês e que vocês possam celebrar por muitos anos essa data de aniversário. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou o pastor capelão do Colégio Concórdia do município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Tive o privilégio de poder trabalhar aí em Simões Filho, junto com o pastor Paulo Clauda e toda a comunidade, no meu período de estágio. Foi um período muito bom, onde eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola. Naquele momento pareceu algo tão desafiador, mas Deus tem sim seus planos. Depois desse tempo todo, hoje estou há 9 anos dentro de uma escola e quero aqui agradecer todo o ensinamento que eu tive a oportunidade de receber aí junto com vocês. Um forte abraço, Deus abençoe por esses 35 anos de trabalho na missão de Deus. E com certeza, os desafios servem para que nós possamos nos preparar para o futuro. Cá estou eu, trabalhando numa escola, e iniciei o meu trabalho aí com vocês, na comunidade de Simões Filho. Forte abraço, Deus abençoe a todos, um abraço da minha família, a Luciene também, e do meu filho Bernardo.
Fiquem com Deus. Parabéns! Eu nunca recebi um chamado da congregação de Simões Filho. Começamos e assim continuamos. Depois, quando eu me tornei professor e fui contratado pelo Estado, o meu salário era o de professor. Eu recebia da igreja um pouquinho de acréscimo para comparar com o salário de pastor, para não ficar diferente. Naquela época, o professor estadual ganhava um pouco menos que o pastor. Então, nunca recebi um chamado, mas sempre atuei aqui. E também, especialmente no interim, quando os pastores iam embora e ficavam sem pastor. Normalmente eu assumia tudo de novo para conseguirmos então fazer com que a congregação continuasse. Também nesse período já tínhamos jovens muito atuantes. Era um grupo assim sensacional, né? que era bastante autônomo e estudava muito, se preparava muito e começava a ajudar, logicamente, na congregação, com música, com coral, e em todos os lugares sempre tivemos coral, tanto em Paripe como em Salvador, tivemos coral. Em Salvador tínhamos o costume de cantar todos os domingos no culto um hino. Para algumas pessoas do coral que não eram da igreja chegarem para o culto. Então era uma estratégia que a gente tinha, né? Mas em Paripe tinha um coral maravilhoso também, e aqui começamos desse jeito. E o período exato foi quando o pastor Peterson chegou, em 2005. Olá, querida comunidade, Cristo para Todos, Simões Filho, nossos amigos. Queremos desejar um parabéns pelo aniversário da congregação. Na palavra do Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Essa palavra sempre nos faz lembrar de vocês, da música, da alegria, e nós desejamos que seja sempre assim na vida de todos vocês. Sintam-se abraçados, com muita saudade dos amigos Peterson e Mara aqui do Rio Grande do Sul. Um grande beijo para todo mundo, com muita saudade. Eu diria que nós não tivemos momentos difíceis. O que a gente teve sempre foi falta total e absoluta de finanças para fazer alguma coisa maior. Mas mesmo assim, não parávamos quietos. Nós sempre tivemos as nossas atividades. Por exemplo, o nosso coral, no final de ano, fizemos um projeto e nós íamos cantar em 10 lugares diferentes no final do ano. Cantamos, inclusive, na igreja do centro administrativo, no aniversário do secretário de Educação do Estado. Mas essas foram as maiores dificuldades, a falta de tempo e a falta de finanças. O restante, a gente contornava, porque nós tínhamos uma mensagem de amor para pregar, nós tínhamos uma mensagem de vida para anunciar, nós tínhamos algo de melhor para dizer para as pessoas. Há momentos difíceis, quando a gente lembra o que era esse espaço, né? As ameaças todas que a gente já sofreu por defender, né, esse espaço. Foram momentos que entristeceram a gente. Cada vez que um pastor sai, é um momento que para nós é difícil, que entristece a gente. Às vezes que a gente perdeu alguns membros queridos, né, que se afastaram da congregação. Quando a gente olha as fotos, quando a gente vê a história, me faz sofrer ainda hoje. A gente sabe que sair dessa congregação para uma outra congregação faz parte do plano de Deus, beleza.
mas quando sai da congregação, que não está em lugar nenhum, isso me entristece. Então, perda de membros são momentos difíceis de lembrar e difíceis de aceitar. Olha, quantos momentos especiais. Haja momentos especiais. Quem sabe até alguns bem simples eram os mais especiais. Mas como eu não tenho tempo para detalhar todos, eu acho que alguns de nossos congressos foram muito especiais. Como o pessoal estudou, as servas estudaram quando o congresso, a temática era os 10 mandamentos. No teste do congresso, elas foram as primeiras colocadas, porque sabiam tudo. Como o pessoal trabalhou quando o congresso foi feito, tinha a temática de Apocalipse. Que trabalho mais lindo foi feito. Agora, o trabalho, digamos, de acréscimo da congregação, foi um trabalho quando eu já nem era mais oficialmente o pastor, mas eu fui convidado para fazer a instrução de um grupo. E conseguimos reunir um grupo de 11 pessoas. E foi significativo, porque, por exemplo, a professora Alda vinha junto com o marido Júlio, a Maíra vinha junto com o marido Cid, a namorada, muito forte em sua fé, testemunhadora, trazia o nosso atual presidente para esse momento tão significativo. E nós fizemos um trabalho assim, que foi muito bonito. E também uma das características foi a missão. Porque na época eu escrevi os textos de tempo, e os primeiros que estudavam esse texto era esse grupo. Então nós fazíamos um breve estudo sobre o texto e cada um levava para casa a quantidade que quisesse levar para distribuir. Enfim, foi um projeto missionário dentro da própria atividade de instrução. E o nosso culto, que foi na reunião distrital, culto de profissão de fé, o pastor Kufeld, na época de Aracaju, depois do culto, olhou assim: nossa, o culto durou 3 horas. Eu nem senti. Mas o nosso grupo tinha se apresentado, sabendo na ponta da língua, né? O credo com a explicação de Lutero. E todo mundo declamou aquilo lá em forma de jogral, de uma forma muito interessante, muito bonita para as pessoas. Então, acho que esse foi um momento bastante significativo, porque ele significou acréscimo na congregação. Além do nosso momento de confirmação, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que quando eu consegui trazer Maninha para cá, eu acho que foi muito importante para a nossa família ter Maninha na congregação. A família praticamente, tem um período que minha família toda estava, né? Até meu pai, que não congregou nunca, nos momentos finais da vida dele, ele pôde estar aqui. E teve um culto do Dia dos Pais que ele veio, né? Ele agora tem 6 anos de falecido, e naquele culto do Dia dos Pais ele estava presente e a Alda tirou a foto dele. Então eu tenho essa foto dele lá em casa. Ele estava de cadeira de rodas, mas ele estava aqui nesse culto, então isso me marcou muito. Antes disso, quando a gente botou a placa, né, é um momento que marcou também, porque a gente não tinha essa placa. E quando colocou essa placa, quando colocou o nome da congregação Cristo para Todos, e foi escolhido por Roque, ainda na época da nossa juventude, foi fantástico, marcou também a minha vida, o nome da congregação, esse dia de escolha, foi bacana. Quando a gente foi registrado oficialmente, também foi um momento que marcou a gente, deu muito trabalho construir o primeiro documento, fui eu que fiz a primeira ata, que fui no cartório, eu e Rosângela correr, não sabíamos nada, nem para onde ir. Mas foi um momento também que eu me lembro bastante disso. A gente ia nas casas para colher as assinaturas. Então são histórias
que no passado talvez não tivesse grandes importâncias, mas hoje, quando a gente analisa, que a gente vê, houve um crescimento, né, desses 35 anos. Então são momentos gostosos, os casamentos, os batizados dos meus, né? O pastor Paulo escapou do meu casamento, né? Que eu disse a ele que ele não pode morrer enquanto que eu não case. E aí ele diz assim, então apresse o negócio. Até hoje não aconteceu. Mas as celebrações dos casamentos das meninas lá de casa são momentos bons. Cada batizado dos meus meninos, dos meus sobrinhos, são momentos assim que a gente jamais vai esquecer. Eu acho que eu vou estar caducando velhinha, se Deus assim conceder anos de vida, e eu não vou esquecer nunca, né? Então a gente tem momentos assim fantásticos, os nossos congressos maravilhosos. Sei lá, eu vou ficar aqui falando a tarde inteira e a gente não vai concluir, Léo. Mas tem muita coisa boa que a gente vive. Vamos trabalhar, fazer missão, para que a gente não deixe de existir. Nós queremos entrar no céu sabendo que nós fizemos a obra do Senhor, não com perfeição, porque nós somos pecadores, nós temos as nossas falhas, mas saber que a gente fez a missão. Porque o objetivo dessa congregação, ser Cristo para todos, é justamente isso, fazer missão. Nós temos 2 escolas. Então, o que eu almejo para o nosso futuro é missão e serviço social, né? Vamos pensar e colocar no planejamento mesmo, trabalhar mesmo. E isso não pode ser a diretoria sozinha. Tem que ser a congregação, Cristo para todos. Eu dividiria a minha mensagem. A primeira é que nós precisamos fazer um estudo profundo da nossa congregação, da nossa realidade, das nossas necessidades e das pessoas que participam da congregação. Todos sabemos que o tempo passa. E na nossa congregação, agora, não é mais uma congregação de tantos jovens, mas é uma congregação de pessoas de mais idade. Como essa congregação pode agora se desenvolver e principalmente, como certa vez Dona Raimunda lá em Paripe disse, a nossa congregação precisa de sangue novo. Nós precisamos de sangue novo. E como trazer esse sangue novo para a congregação? Que trabalho missionário temos que desenvolver? Como diz lá em Hebreus, com ousadia e fé, com certeza da bênção de Cristo. Eu acho que essa é a grande preocupação que a congregação precisaria ter, de a gente analisar profundamente quem somos e o que ainda podemos fazer com a nossa congregação. Mas nós não podemos perder a confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa confiança, e essa presença, vai nos dar força, vai nos dar condições para testemunharmos, para acharmos o melhor caminho e para sermos a verdadeira congregação Cristo para todos. Que Deus o conceda por sua graça. Obrigado. Recebam os cumprimentos
congregação Cristo para Todos e Simões Filho. Hoje é um dia todo especial para vocês e nós não poderíamos deixar de dizer a vocês: parabéns para vocês. Que o nosso bom Deus sempre esteja convosco, os abençoando e guardando e principalmente mantendo vocês firmes na fé e anunciando o Evangelho de Cristo para que muitos outros venham e recebam o seu Salvador. Portanto, meus irmãos e irmãs, feliz aniversário! Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da Congregação Cristo para Todos de Simões Filho, Bahia. A congregação que está celebrando 35 anos de história. 35 anos de bênçãos, 35 anos de uma caminhada que envolve tantas pessoas queridas que vocês conhecem tão bem, desde os seus fundadores até o dia de hoje. Algumas pessoas que já não estão mais conosco, mas já estão com Deus e com todos os salvos na igreja triunfante. Mas se nós observarmos bem essa história que envolve tantas pessoas, é em última análise a história da ação de Deus na vida dos seus filhos e por meio dos seus filhos, realizando aquilo que Ele mais quer, que é resgatar vidas e conduzi-las pela fé no Salvador Jesus para a vida eterna. Por isso, esse é um dia de olhar para trás com gratidão, com alegria, porque Deus tem agido, porque Deus está agindo, porque Deus está com vocês, agindo e conduzindo vocês para a salvação. E é dia de olhar para frente com otimismo, com esperança, com entusiasmo, porque Deus, através de Jesus Cristo, prometeu dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês, queridos irmãos, estão comemorando os 35 anos da Congregação Cristo para Todos, num tempo muito difícil, num tempo de pandemia, num tempo de guerra, num tempo de crise global, mas tenho a certeza que Deus está com vocês. Tenho a certeza de que vale a pena permanecer com Ele e não se afastar dele nem para a direita nem para a esquerda, porque Ele promete: para aquele que for fiel até a morte, Ele dará a coroa da vida eterna. Portanto, queridos irmãos, Deus seja louvado por esta linda história. Deus guarde, Deus abençoe, Deus guie a todos vocês no caminho fiel em direção aos céus. E recebam, em nome da Diretoria Nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em nome de toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, um fraternal abraço e a nossa oração e o nosso desejo que Deus continue abençoando vocês por muitos e muitos anos, para a honra e glória do nosso Deus e para a salvação de vocês e de muitas pessoas. Querida congregação Cristo para Todos, parabéns pelos seus 35 anos de vida, dos quais 11 nós teremos trabalhado em conjunto. Certamente não foram apenas momentos de alegria, também houveram momentos de tristeza, mas em todos eles Deus tem nos acompanhado, amparado e dirigido, e é Ele quem nos dá a força para seguir. Também houveram muitos momentos de alegria, como este que estamos vivendo hoje, porque percebemos que em cada uma dessas situações Deus dirigiu o seu falar, o seu meditar através da sua palavra e nos renovou as forças para que continuássemos e seguíssemos. Neste dia tão especial, o que mais podemos pedir é que Deus continue agindo em cada um de nós. Eu como pastor, vocês como membros, trabalhando em conjunto, se amparando mutuamente, porque não somos perfeitos, mas queremos crescer, e é Ele quem nos dá a força. O seu Espírito é quem nos guia. Que sejamos uma congregação cada vez melhor, maior, que foquemos a nossa ação para fora desta igreja e que possamos trazer sempre cada vez mais pessoas para ouvir dessa palavra da salvação, para conhecer e celebrar tudo aquilo que nós também já celebramos.
e que muitos mais outros anos de vida desta congregação possam ser celebrados, sempre e cada vez com mais gente. Que Deus assim nos abençoe sempre. Amém. Parabéns para todos. Deus abençoe a todos nós. Nossa jornada. Parabéns, congregação. Feliz estar nesses 35. Parabéns, congregação. Um abraço. Parabéns, congregação. Muito mais que 35 anos, congregação Cristo para Todos. Parabéns. Parabéns. Cristo para todos. Parabéns, congregação. Olá, pessoal. Graça e paz. Congregação Cristo para Todos. Muitos anos e mais muitos anos de congregação amada. Olá, pessoal. Parabéns, congregação. Parabéns para todos. Olá, congregação querida. Que Deus possa continuar nos abençoando com mais 35 anos de bênção, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E esta congregação só tende a crescer, esperamos em Deus, conforme os dons que Deus nos dá. Que nós possamos, de fato, trilhar o caminho do Senhor e fazer a missão que tanto almejamos, para que nesses novos 35 anos que nós iremos vivenciar, seja de muitas bênçãos espirituais. Parabéns, que Deus nos enriqueça cada vez mais.